que eram prioritários, principalmente para os nossos caicoenses que precisavam se deslocar até a cidade de Natal, né, até a capital do estado, não mais precisam fazer isso, porque a Liga do Câncer já oferece esse trabalho aqui na cidade. Hoje estamos tendo a grata satisfação de receber aqui em nosso programa o Dr. Rodrigo Jerônimo, que é super jovem, né? Oncologista, bastante jovem, e ele veio justamente falar aqui no nosso programa sobre a sua especialidade, que é a oncologia. Depois do câncer, né, do Reinaldo Gianecchini e demais pessoas, e como eu disse anteriormente, isso acontece todos os dias com milhões de pessoas, várias pessoas, que sejam conhecidas ou não, mas quando o foco parte para um artista, né, para uma pessoa pública, aí toda aquela problemática novamente é levada ao ar. Dr. Rodrigo Jerônimo é oncologista, sua especialidade, a gente sabe que o oncologista, ele de um modo geral entende de todos os cânceres, e nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Primeiro queremos dar as boas-vindas para o Dr. Rodrigo Jerônimo. Dr. Rodrigo, muito obrigada de início por vir, que a gente sabe que o seu tempo aqui em Caicó é muito pouco, né, para atender a tantas pessoas, e por ter tido, né, essa disponibilidade de vir aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer pela presença, para mim é um prazer. Bom dia, Luciene. Neide, bom dia, Jucabala, bom dia, ouvintes aí da Rádio Seridó. Bom, gostaria de saber, logo de início aqui, qual vai ser o seu procedimento para atendimento aqui em Caicó, se vai estar disponível toda semana, né, que as pessoas querem logo saber como é que vai ser o seu atendimento com relação a Caicó. A gente sempre está atendendo às terças e quartas-feiras. Terças-feiras a gente começa às 12 horas e termina lá para 6 horas da tarde, 18 horas. E na quarta-feira, 7 às 10, 11 horas. Né? Inicialmente a gente está atendendo SUS, principalmente, e particular, mas agora a gente vai passar a atender, eu imagino que a partir de setembro, também alguns convênios. Doutor Rodrigo Jerônimo, bom, a gente sempre fala, aqui no nosso programa, eu e o Jucabala, a gente fala muito sobre saúde, sobre prevenção. Infelizmente, eu gostaria de saber, já que, né, posso chamá-lo de você, né, claro, né, chamar de você, já que você é oncologista e é especialista, né, em entender de todos os cânceres, como é que a gente faz para prevenir o câncer? Tem como prevenir o câncer? Sim, tem como prevenir. Prevenir, como diz o outro, é melhor do que remediar. Né? A gente consegue, a maioria, na verdade, dos leigos, e até certos médicos não sabem disso, mas a gente cura em torno de 70% dos cânceres, e principalmente aqueles que o paciente se previne, se diagnostica mais precocemente, principalmente o de pele, o de mama, o de próstata e também o do ator, o linfoma. Então tem como se prevenir sim, por exemplo, câncer de pele, que é o mais comum, tentar não se expor ao sol, né, de forma demasiada, principalmente entre 10 e 16 horas. Se não tiver como, usar o protetor solar, no mínimo fator de proteção 30. A partir dos 40, 45 anos, todo homem deve fazer um PSA e toque retal anuais. Mama, no caso do câncer de mama, fazer uma mamografia ultrassom e ir para um mastologista a partir dos 40 anos, mas antes disso fazer autoexame, se detectar alguma coisa, procurar o especialista, ou o mastologista, ou mesmo agente da oncologia. No caso do linfoma, não, é fazer mais autoexame, qualquer nódulo ou gânglio, que o pessoal chama de landra, passar de 15 dias, porque a maioria das landras são decorrentes de infecção, mas aquela que passa de 15 dias, principalmente indolor, ou seja, sem doer, é o caso do Gianecchini, procurar o especialista. Doutor Rodrigo Jerônimo, gostaria de saber, no caso, com relação ao câncer, né, a gente ouve muito, por exemplo, o André, da novela, fala em novela agora, ficção, foi diagnosticado que ele estava com câncer, né, de testículos, né, isso acontece com o homem, evidentemente. Mas lá teve uma hora que ele citou a metástase, né? Que no caso passa de um órgão para o outro. Isso acontece porque já está em caso, com todos os cânceres pode acontecer isso, do câncer se espalhar, né? De ir para um órgão para o outro, e seria mais difícil de ter cura com relação a isso? Com certeza. Por isso da prevenção, né? De você logo procurar o médico.
né? Quando você encontra alguma coisa esquisita no seu corpo. O câncer de testículo é um câncer incomum, mas ele é comum, quer dizer, ele acontece mais no homem entre 20 e 40 anos. Se o paciente detectar logo a doença junto com o médico, a chance de cura é em torno de 90%. Mas se demorar, câncer de testículo ou qualquer um outro, a chance de disseminação, ou seja, de metástase, ela cresce, e quando o tumor é metastático, ou seja, está disseminado para outro órgão, geralmente a gente não consegue curar. Daí a importância realmente de procurar logo um especialista. Doutor Rodrigo Jerônimo, eu gostaria de saber, com relação às mulheres, no caso, você estava citando aí, né, sobre elantras, essas coisas que podem acontecer tanto no homem quanto na mulher, né? Para ela fazer o autoexame em casa e, de repente, diagnosticar, ela não, porque a gente não tem conhecimento científico sobre isso, mas a gente faz o autoexame, como é que a gente faz, gente? Como é que a gente deve fazer? Se é no peito todo, no seio todo, se a gente deve apalpá-lo, só passar a mão, procurar, e de quanto em quanto tempo a gente deve ter esse procedimento? O autoexame, acho que a mulher a partir dos 25 anos de idade deve fazer o autoexame da mama. Se faz geralmente no banheiro, você começa a inspecionando a mama através do espelho mesmo, para saber se tem algum nódulo na pele, alguma retração do mamilo. E depois você parte no banheiro mesmo, no chuveiro, você pode fazer a palpação. Você começa geralmente pela areola, né, para ver se tem alguma retração, algum nódulo palpável. E depois você roda a mão, geralmente com as pontas dos dedos, não é só um, é interessante colocar pelo menos uns 3 dedos aí, e vai rodando em toda a mama, de um lado e de outro, depois nas axilas, né? Se palpar alguma coisa suspeita, realmente procurar, no caso, um mastologista. Bom, a gente também tem um programa que não é específico para mulheres, mas principalmente, né, a gente sabe que o público feminino gosta muito de ouvir rádio pela manhã, mas o público masculino também. E, enfim, para o masculino, a mulher também vai passar, e a gente vai passando de pessoa para pessoa. Por que os homens, além do machismo, têm essa dificuldade de fazer esse exame da próstata, e geralmente a incidência de mortes é maior, né, nas pessoas de mais idade? O que é que tem nesse exame, que no caso, o exame para detectar o câncer de próstata? Eu gostaria que você falasse sobre isso, e também a partir, né, de que idade o homem tem que ter medo com relação a isso. Depois que ele passa dos 40, como é que pode acontecer esse procedimento? Isso é um questionamento mundial. Na verdade, o paciente, o indivíduo acima de 50 anos, ou aqueles que têm um parente de primeiro grau, no caso o pai ou irmão, que tem um câncer de próstata, deve começar aos 40, no máximo 45 anos de idade, a fazer o exame preventivo da próstata. O que inclui nesse exame da próstata? O PSA é feito geralmente antes do toque retal, e o famigerado toque retal, né? Você me falou, você disse que eu era muito jovem, eu tenho 35 anos, tomara que quando eu completar 40, 45, tenha um ultrassom, não precisa realmente do toque retal. Mas realmente tem que fazer o toque, o ultrassom, tomografia ou ressonância não substitui o toque, e o toque adicionalmente ao PSA, ele é um exame muito importante para detectar precocemente. Quando a gente detecta o câncer de próstata de maneira precoce, de maneira inicial, a chance de cura passa de 90%, encostando até nos 100%. Nossa. Doutor Rodrigo Jerônimo, doutor Rodrigo, me diga uma coisa, a gente sabe que as chances, né, de alguém ter câncer que já vem da genética é muito grande, né? Se uma pessoa teve câncer na minha família, câncer de alguma coisa, eu gostaria se existe uma diferenciação. Se eu tive um câncer de mama na minha família, Deus o livre, Jesus, ou de qualquer outro, né, tipo de câncer, então isso quer dizer que as gerações vindouras a mim, elas poderão ter o mesmo tipo de câncer, ou elas também poderão ter cânceres diferentes? Isso. Essa pergunta é muito importante, porque as pessoas que têm parentes, principalmente de primeiro grau, ficam muito preocupados, né, em saber se vão ter ou não câncer.
Eu sempre digo para os nossos pacientes que